A Xuxa Meneghel, ela participou de uma live com o pastor Hermes Fernandes. Ele é escritor e é líder da Igreja Reina. O livro mais vendido dele é sobre a homossexualidade da sombra da lei à luz da graça, que busca argumentar à luz da Bíblia, né, porque a homossexualidade não é pecado segundo ele. Ele afirma que é parte da criação de Deus e que ninguém nasce homossexual como castigo. Na conversa, Xuxa Meneghel afirma que é possível provar cientificamente que qualquer pessoa pode nascer homem ou mulher ou qualquer outro gênero, né? E sobre o termo família tradicional, ela afirmou que não entende o que é tradicional para os cristãos e diz que queria muito entender o que se passa na nossa cabeça, na cabeça dessas pessoas, né? Na nossa cabeça. Então, Xuxa, se você estiver assistindo essa live ou você chegar a assistir, nós vamos te explicar o que é que passa na nossa cabeça, né? Baseado aqui na Bíblia Sagrada. Vamos colocar o vídeo e aí a gente vai argumentando em cima do vídeo, tá? Se vocês tiverem aí alguma fala em cima do vídeo, algum argumento, vocês podem levantar a mão aí que eu pauso aqui, tá bom? Bora lá? Preparados aí? Vambora. Vamos lá. Meus parabéns por você conseguir fazer com que a gente também se coloque nos eixos, sabe? Com as suas palavras, sempre com palavra de, sabe? A Bíblia na tua boca não fica pesada. Às vezes eu tenho a impressão de que ninguém entendeu o que Jesus quis dizer. Não é possível. Ou estão lendo outra Bíblia, ou estão lendo a mesma Bíblia, mas com lentes diferentes. Porque você vai encontrar na Bíblia de tudo, sabe? Você pode pensar versículos bíblicos, passagens bíblicas, para justificar a homofobia, para justificar até genocídio, para justificar muita coisa errada. Mas quando você vai a Jesus, sabe? Quando você toma Jesus como filtro de tudo, sua perspectiva muda. Porque Jesus nos propõe uma espiritualidade humanizante. Eu vou pausar aqui e vou perguntar para o pastor Claudinei Oliveira. A Bíblia é pesada, pastor Claudinei? Porque, segundo ela, a Bíblia na boca do pastor Hermes, né, ela se torna mais leve. Comenta isso para a gente aí. Então, pastor Giovanni, antes de mais nada, o que esperar de Xuxa, né? O que esperar da Xuxa que acredita em duendes, né? O que esperar da Xuxa que defende várias teses e várias teorias que vai contra tudo aquilo que são os princípios de Deus. A Bíblia não é um livro pesado. E como Xuxa, muitas pessoas no período de Jesus, né, falou essas mesmas palavras. Se nós formos observar, a Bíblia Sagrada nos mostra, né, no Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso de número 60, da seguinte forma, João, a partir do verso 6, a partir do verso 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes: isso vos escandaliza-vos? Ou seja, Jesus foi bem claro, o pastor Giovanni colocou até aí na tela, né? Jesus foi bem claro no seu discurso e os discípulos começaram a dizer: Senhor, está pesado demais o teu discurso, está muito pesado as tuas palavras. E Jesus, sabendo que os discípulos estavam murmurando dentro deles, Jesus disse: vocês estão escandalizados com a minha pregação? E em outra passagem, Pedro, vendo as pessoas indo embora diante do discurso, disse para Jesus assim: mestre, Senhor, está todo mundo indo embora com esse discurso pesado e duro que o Senhor está trazendo. E Jesus disse: pode ir embora também com eles, Pedro, vai embora com eles. E Pedro disse: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Ou seja, essas pessoas, pastor Giovanni, eles não querem palavra de vida eterna. Eles querem palavras para massagear o seu ego, palavras que venham massagear os seus pecados de estimação. Por isso que o discurso de Jesus e o discurso do Evangelho, para eles é uma loucura, pastor Giovanni. Muito bem colocado. Pastor Tiago, você quer fazer algum comentário em cima disso? É o que o pastor Claudinei já falou, né? Na verdade, para essas pessoas, elas querem ouvir o que afaga o ego, né? O que faz com que elas venham aí a ter o seu ego acariciado. Mas elas precisam lembrar que a Bíblia toda, ela é uma mensagem ao arrependimento do ser humano.
E antes da Bíblia falar para nós que nós temos a salvação, que nós vamos ter a vida eterna, que nós vamos morar com Jesus, que nós vamos experimentar um lugar maravilhoso que é o céu, ela fala para nós que nós somos pecadores, estamos afastados da glória de Deus por causa do nosso pecado, e para que nós venhamos a gozar das bênçãos de Deus, nós precisamos nos arrepender. Então, se a Bíblia não bater direto no nosso pecado, nós não vamos fazer isso. Não tem como nós nos arrependermos daquilo que nós achamos que é certo. E a Bíblia vem fazendo essa divisão e falando, você está errado e você precisa se arrepender. Então, quando alguém diz que a Bíblia ela não está sendo pesada na boca de alguém, a gente precisa analisar bem o que ela está querendo dizer com pesada, né? O evangelho, o evangelho ele nos constrange. A gente tem que confronta, constrange, a gente tem que sair confrontado de uma pregação evangélica, não é verdade? Exato. O profeta Jeremias ele é usado por Deus, ele diz, né? Não é a minha palavra como fogo e como um martelo que esmiuça a penha. Uhum. E o que é a penha? A penha é a vida do homem, é o coração duro que quer viver nos seus deleites, nos seus pecados. Então a gente precisa ouvir a verdade do evangelho, né? Quando alguém diz que o evangelho está sendo leve, a gente tem que investigar bem e ver qual que são os pontos aí que ela está vendo a leveza do evangelho, né? O evangelho ele não é um fardo pesado, mas eles são palavras que nos levam a buscar uma mudança de vida. Nesse caso aí, a leveza desse evangelho é que ele escreveu até um livro, né? Mostrando que a graça, ela colhe sem exigir uma mudança. É a hipergraça, né, que está sendo pregada hoje, né? E é outra coisa, pastor Giovanni, pastor Tiago, pastor Rodrigo, a gente percebe no início dessa fala entre Xuxa e esse suposto pastor, que ali há uma troca de elogios, uma troca de afago, né? Então ela afaga ele e ele afaga ela. Então fica esse lambe-lambe, essa bajulação barata, você está entendendo? Porque é isso que essas pessoas gostam, né? Desse afago, dessa bajulação, porque aí o ego é inflamado, como o pastor Tiago disse, né? Eles gostam disso, né? Eles querem isso, quando na realidade o evangelho manda nós renunciarmos a nós mesmos. O evangelho manda nós negarmos a nossa vontade e tomarmos a cruz de cada dia. E isso, aos ouvidos dessa gente, se torna uma loucura. Pastor Rodrigo, o senhor que é considerado João Batista aqui da nossa igreja, porque quando o Rodrigo prega na ceia, rapaz, a gente sai de lá com o lombo quente. Mas é gostoso. É gostoso. É melhor do que você ouvir recebe o carro, recebe a casa, recebe isso, toma... É a palavra que vai nos levar ao céu, é uma palavra cristocêntrica, e a palavra cristocêntrica, ela exige renúncia, exige sacrifício. O que o senhor acha, pastor Rodrigo, dessa questão aí da Bíblia tá pesada, da Bíblia tá leve? Não, eu achei interessante, eu fico olhando esse pseudo pastor, escritor aí, né, dizendo que a lente nossa tá com defeito. Eu acho que tá com defeito é a lente dele, né? Falar uma palhaçada dessa, né? Assim, eu vou falar a verdade. A Bíblia, irmãos, não tem curva, irmãos. Se for para mim pagar o preço por causa disso, eu vou pagar até o fim, porque diz aí 1 Timóteo 4:1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. O que é cauterizar a sua própria consciência? Por exemplo, um fazendeiro que tem aquele monte de boi na sua fazenda, ele vai lá, pega aquela marca, né, pastor Canei? Lá um registro dele, a sua inicial lá, por exemplo. Vamos supor que o pastor Canei é o fazendeiro, vai lá, pega o C de Claudinei, põe lá no carimbo lá e aquece no fogo e aplica nos animais, que ali nunca mais sai. Ou seja, está cauterizado. Assim está a mente desses doutores que se dizem entendedores da palavra e dizer que a Bíblia apoia esse tipo de comportamento. Inclusive tem aqui outro versículo muito forte, pastor Giovanni, que está em Romanos, capítulo 1, e o versículo 26 e 27. É claro, irmãos, por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza.
E, semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Irmãos, esse negócio de igrejas, como é que fala o nome, Giovanni? Ele falando inclusiva, irmão. Olha, pode ser inclusiva para o homem, porque para Deus, irmão, infelizmente, Deus é amor, muito bem, mas eles esquecem de falar que ele é justiça, irmão. Não tem, é só você pegar a mulher... Ele vai falar sobre justiça no ponto de vista dele aí. Daqui a pouco ele vai falar. Então, é só você pegar... Gente, o pior cego, como diz Giovanni, é aquele que não quer ver. Pega o homem e a mulher. Cada um tem uma função diferente. Não adianta querer transformar um homem em uma mulher e transformar a mulher num homem. Isso, o homem consegue até colocar hormônio, fazer que pareça ser um homem ou pareça ser uma mulher. Mas você sabe que interiormente não condiz. Não tem como acontecer uma troca. E tá acontecendo o que, gente? O que tá acontecendo? O diabo tá conseguindo enganar as pessoas, que tem muitas igrejas conhecidas, tem uma igreja super... Vou colocar para vocês aqui o vídeo do pastor declarando ao vivo que a igreja dele agora é uma igreja inclusivista. Você vai ver o vídeo. Fica aí, não sai da live, que tem muita coisa ainda pra gente rodar aqui. E o pastor Daniel Adams, ele colocou uma foto no Instagram dele que eu achei bem interessante. Ele diz assim, ó: se Satanás, vou até colocar aqui na tela para os irmãos, se Satanás conseguiu enganar até 1/3 dos anjos, que eram muito mais inteligentes que o homem, imagina o que ele não é capaz de fazer com esse povo que não lê a Bíblia, ou que lê a Bíblia e interpreta a Bíblia da sua maneira, do seu modo, para ali acariciar o seu ego e suprir as suas vontades e os seus desejos carnais. Nós não precisamos ir muito longe. A nossa igreja aqui, o pastor Rodrigo está aqui, a AD Bom Pastor. Nós somos de uma igreja tradicional, uma igreja de doutrina, uma igreja que segue os princípios da fé cristã. E o que acontece, pastor Claudinei? Da nossa igreja saiu um moço que tinha 4 filhos com sua esposa, um rapaz jovem, mas começou a fazer filhos bem cedo, né? Acho que eles casaram com 18, 17, 18 anos. Esse rapaz tem por volta de 28, 29 para 30 anos. E ele abandonou, era obreiro, usado nos dons, pregava a palavra, orava pelos dons, Deus o usava. Mas de repente virou a casaca, abandonou a esposa e agora está se relacionando com outro homem. Está acontecendo, sabe, debaixo do nosso nariz. Nós que pregamos a verdade, que confronta a verdade, a Bíblia, né, nua e crua, sem distorcê-la, está acontecendo. Imagina nessas igrejas que pregam, não, você não precisa de mudança, Deus te aceita como você é. Então, isso tende a inchar ainda mais, a crescer, né, esse movimento nas igrejas, e ainda nós vamos ver muitas outras igrejas aí se tornando igrejas inclusivistas, infelizmente. É a divisão, né, o que está escrito em Apocalipse. Nós estamos agora no tempo, profeticamente falando, da igreja de Laodiceia. Então ela vai começar a aparecer mais. Interessante, Giovanni, se a gente falar desse assunto aqui mais apurado, nós é tido como homofóbico. Agora, e quando eles falam de nós, o que quiser, né? Eles não falam isso aí, critica nós, fala que nós estamos carregando a Bíblia, defendendo uma visão diferente da deles, que devemos aceitar tudo, que é tudo normal, que Deus é amor, tudo blá 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 blá, como diz o pastor Rodney, é tudo uma farinha do mesmo saco, um querendo passar a mão na cabeça do outro, e a palavra que é a verdade estão sendo encoberta. Você percebe que até a Bíblia, irmão, eles estão tentando mudar as palavras para tentar encaixar nessa nova ideologia, que é realmente algo muito satânico. Percebe isso aí. Gente, deixa o like aí, ó. O like tá baixíssimo, né? Vamos alcançar mais vidas aí. Fecha o chat agora, deixa o like, depois você volta pro chat e continua aí comentando para ajudar no engajamento da live. Giovanni, eu compartilhei aqui na minha comunidade, também nos grupos aqui do WhatsApp também.
Muito obrigado, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Vamos lá, vamos continuar com o vídeo aqui. Aquela espiritualidade arrogante. Deixa eu voltar um pouquinho. Sabe, quando você toma Jesus como filtro de tudo, sua perspectiva muda. Porque Jesus nos propõe uma espiritualidade humanizante, sabe? Não é aquela espiritualidade arrogante que empurra nada goela dentro de ninguém. É algo com tanto carinho, com tanto amor. É muito difícil para mim, Xuxa, ver o que estão fazendo com Jesus, sabe? O pastor Claudinei, estão fazendo isso com Jesus, ele está falando que é muito difícil ver o que estão fazendo com Jesus, e aproveita também para responder esse comentário aí do Marcelo Oliveira, ó. Tá falando para a gente orar mais, ao invés de ficar incomodado, né? Nós aqui da live, nós somos santos, né? Infelizmente, nós temos esse comentário aí do Marcelo, né? Pois é, pastor Giovanni, a questão do que ele está dizendo, né, que nós estamos fazendo como se nós estivéssemos fazendo um mal para Jesus. A Bíblia diz que nos últimos tempos chegaria um ponto, né, que o engano seria tão grande na face da terra, que as pessoas iriam pecar, iriam destruir, iriam matar, iriam praticar loucuras, achando que estariam fazendo um favor para Deus. E esse tempo chegou. Essas pessoas defendem as práticas pecaminosas, porque para essa gente, amor é a libertinagem do sexo. Para esse povo, amor é você viver uma vida descompromissada. Essa é a grande realidade. Para eles, amor é isso. Para eles, amor é você se entregar aos bacanais, às parvoíces, a todo tipo de engano, que para eles isso é amor, né? Para eles isso é amor. E quando se fala a realidade, a gente vê comentários como esse, né? Eu não sei o que o Marcelo está dizendo, se as pessoas... orassem mais pelos irmãos, ao invés de ficar incomodados com a opinião diferente dos outros, o mundo seria bem melhor. Vocês aqui na live se acham santos, também pecam e faz até pior. Não, pior nós não fazemos, você pode ter certeza que pior nós não fazemos. Pecadores todos nós somos, mas pior nós não fazemos. Você pode ter certeza disso, Marcelo. Pior nós não fazemos. E uma coisa que nós queremos deixar bem claro aqui, Giovanni, com permissão de falar aqui, desculpa cortar até o pastor Claudinei, mas o que acontece, irmãos? A gente está aqui analisando a questão no prisma da palavra de Deus. Todos nós somos pecadores, a gente está falando que a gente não é pecador, porque aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Mas tem algo, essa questão aí que nós estamos falando, vai diretamente contra os princípios bíblicos. E quem está nessa posição, eu afirmo com toda certeza que não herdará o reino dos céus. Ou tem uma mudança de comportamento conforme a Bíblia manda, ou, meu irmão, não tem dois atalhos, não tem dois caminhos. Ou é o céu ou é o inferno. Eu sou pecador, Deus perdoa o pecado, mas você permanecer na prática do erro, aí, meu irmão, vai... pastor, eu fazia essa prática. Se você se humilhar, pedir perdão, se converter do seu caminho e se vir a Cristo, com certeza você vai herdar o céu. Agora, se dizer que Deus aceita uma prática dessa e continuar nesse erro, e a Bíblia falando que é o contrário, meu irmão, se acontecer o arrebatamento, não vai subir. Isso a Bíblia diz que a Bíblia não tem negociação com o pecado. Nós amamos o pecador, mas nós não podemos amar o pecado, né, pastor Rony? Exatamente. Eu gostaria, inclusive, né, não cortando a fala do pastor Rodrigo, do Tiago, até mesmo do pastor Giovanni, de pedir para o pastor Giovanni colocar um versículo aí na tela, né, que serve até para o Marcelo, né, Isaías 5:20. Coloca para o Marcelo e para todos aqueles que estão nos acompanhando ver esse versículo e tentar decifrar o que nós estamos tentando explicar aqui dentro dessa live. Tá aí, ó. Pode ler, pastor Giovanni? Sim, fica à vontade. Ai dos que o mal chama de bem, e o bem mal, e fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Cuidado, Marcelo, para você não estar chamando a luz de trevas e a treva de luz, chamando o que é amargo de doce, o que é doce de amargo, e chamando o que é mal de coisa boa. É verdade. Vamos continuar aqui? Pode falar, Tiago. Fica à vontade. Infelizmente, hoje a gente vive, ainda dentro desse comentário que foi colocado aqui, a gente vive um tempo de muito relativismo, né? Você quer estar bem com todo mundo, então você
não critica aquilo que a Bíblia manda você criticar. E quando a gente vê um vídeo como esse aqui, nós sabemos que milhares de pessoas assistiram esse vídeo que o pastor Giovanni colocou e muitas delas são influenciadas por isso. Então, se não houver alguém que venha, tenha coragem, bote a cara a tapa, esteja como nós 4 aqui, que com certeza vamos levar pedrada por causa dessa live aqui. Já estamos levando. Já estamos levando aqui nos comentários. Mas que lemos a Bíblia e tentamos ajudar os irmãos que muitas vezes não conseguem ter todo esse entendimento da Bíblia, não conseguem muitas vezes ter a leitura correta, ter uma interpretação correta e são influenciados por essas pessoas, ou até mesmo pessoas que vão à igreja, mas ainda são apenas assistidores de culto que conseguem ser levados por qualquer vento de doutrina, né? Então eu acho que quando você faz um comentário como esse aí que a pessoa colocou, na verdade ela quer estar bem com todo mundo e está fugindo da missão dela, que é pregar o verdadeiro evangelho para toda criatura, para aquele que crê e for batizado ser salvo naquele último dia, né? Muito bom, pastor Tiago. Vamos prosseguir aqui. É algo com tanto carinho, com tanto amor. É muito difícil para mim, Xuxa, ver o que estão fazendo com Jesus, sabe? Como é que tomaram a imagem de Jesus e transformaram nisso. Né? Eu que não entendo nada disso, não vivo disso, eu fico revoltada. Imagina você que entende, que sabe e que vive isso, vê as pessoas falando em nome de Deus. Eu vi agora uma imagem ungindo armas, né? E dizendo que é para proteger, para a gente se proteger. Que proteção é essa? Cadê o não matarás, né? E cadê... Meu Deus, eu fico pensando... E falam tanto em nome de Deus e estão levantando essas bandeiras de família tradicional, e em nome da família tradicional, que diz que foi Jesus que falou que tinha que ser assim. Tanta gente morrendo, LGBTQIA+, que você tem falado com tanto carinho dessa tribo, que você fala com tanto carinho dessas pessoas, e as pessoas tratam como pecado, como pecadores, como que vai para o inferno, e berração, e nossa, tanta coisa. E se você tirar o amor do cristianismo... Ô Tiago, isso que ela falou aí, você percebe que ela tá com... o negócio é política aí já. Sim. Ela já você percebe que ela é contra o presidente Bolsonaro, e aí ela tá falando de arminha, de não sei o quê, de família tradicional, então ela já tá misturando as coisas, né, para tentar aí, né, o vitimismo, o famoso vitimismo. O que o senhor fala disso? Na verdade, daqui para frente, eu acredito que nós estamos agora, que dia é hoje? 19, né? 19 de julho. Até novembro, a gente vai ver discursos como esses aparecendo aí aos milhares, né? Principalmente dessas pessoas aí que estão aí no mundo da fama, atrizes, apresentadores. Por quê? Porque se você for analisar a fundo, o que ela disse ali, algumas são as bandeiras do conservadorismo. Uhum. Família tradicional, é você ter direito à sua proteção, quando na verdade, e sempre, né, colocando isso como a parte má da história, como os vilões da história, né? Ah, não, o vilão é aquele que defende a família tradicional. O vilão é aquele que quer ter ali como proteger a sua família. O pastor Claudinei sabe bem disso. Ali em Israel, por exemplo, ele já me contou que todo mundo tem que ter ali a sua... Vou usar a palavra aqui. Qual palavra que eu posso usar, Giovanni, para não cortar o alcance? A sua proteção pessoal. A sua proteção pessoal, isso. Todo mundo tem que ter a sua proteção pessoal, porque é o dever de todos proteger os cidadãos. Mas para esse tipo de pessoa... Não cortando a fala do senhor, o senhor está dizendo sobre isso, a gente observa que esse discurso da Xuxa é um discurso hipócrita. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ela condena esse negócio de arma, ela anda cheia de segurança armado. Por que ela não anda sem segurança, então? Anda sem segurança. Que os seguranças dela, cada um carrega um buquê de flores. Tem que ser assim. Uns 5 segurança com buquê de flores e outros 5 com os livros que falam de amor. Exato. Aí quando alguém vinha atacar ela na rua, assaltar, ele se lance flores e livros. Lança flores.
Exato. Lembrando que ela lançou um livro ensinando essa questão do arco-íris para as crianças. Depois eu vou colocar aqui também na tela para os irmãos. Vamos prosseguir? Bora lá. Bora? E se você tirar o amor do cristianismo, não sobra nada, Xuxa. Nada. A melhor definição de Deus está lá na primeira epístola de São João. Deus é amor. Só que tem uma turma que gosta de fazer acréscimos. Então, Deus é amor, mas... Não tem mas. Deus é amor e ponto. Mas Deus também é justiça. Sim, mas a justiça de Deus decorre do amor. É por ele nos amar é que ele é justo. É por ele nos amar que ele se importa com as minorias. Eu falo assim, vem cá. Quer comentar, pastor Rodrigo, sobre a justiça que o senhor falou lá no início? Pode tocar o vídeo depois e comenta assim aqui. É certo a pessoa dizer coisas machistas e você dizer ok para essa pessoa? Não, está fora do contexto. É sério você aplaudir uma pessoa que fala mal sobre o gênero da outra, dizendo que, sei lá, que se eu tivesse um filho gay, preferia que fosse um drogado, você acha certo? Não, mas está fora do contexto. Tudo eles falam que está fora do contexto, tudo que não é bem assim, tudo que... Eu queria muito entender a cabeça dessas pessoas. Elas estão ouvindo, estão vendo as coisas e ainda estão acreditando naquilo que eu não sei o que é, porque elas não estão vendo a mesma coisa que eu, elas não estão ouvindo a mesma coisa que eu não consigo entender como é que as pessoas ainda batem palma para essas pessoas tão preconceituosas e que ainda levantam em nome de Deus, ainda fala, não, mas Deus quer isso, Deus não quer que vocês acreditem que Deus é amor, Deus é uma arminha na mão, Deus é contra o ser humano porque sabe, porque a gente nasce, está provado cientificamente que você pode nascer homem, mulher e o terceiro gênero. Existe isso. Tá provado isso aí, pastor? Que eu vou voltar a falar dela aqui, ó. Deus é uma arminha na mão, Deus é contra o ser... Cuidado com as fake news aí, hein, gente. Famoso também soltam as fake news às vezes. Ser humano porque sabe, porque a gente nasce, está provado cientificamente que você pode nascer homem, mulher e o terceiro gênero. Existe isso cientificamente provado. A gente até poderia falar aqui por horas e eu te provar que existe isso. Mas eles acreditam que não. E aí? Então, pastor Giovanni, a Xuxa disse que ela quer compreender, né, entender a mente, né, das pessoas que servem a Deus. Ela não vai conseguir, porque em 1 Coríntios capítulo 2, verso de número 14, diz da seguinte forma: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Ou seja, ela quer compreender a nossa mente e ela nunca vai conseguir. Agora, nós compreendemos a mente dela. Nós sabemos o que passa na mente dela, o que ela pensa, o que ela imagina e qual é o caminho e aonde ela quer chegar com esse discurso vão e vazio. A gente entende muito bem o que ela quer, aonde ela quer chegar, pastor Giovanni. Na verdade, pastor Giovanni, pastor Claudinei, ela não tem que entender a nossa mente, ela tem que entender a palavra de Deus, a Bíblia, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se ela está querendo conhecer a nossa mente, é porque realmente a palavra não está fazendo nenhum efeito, nunca fez na vida dela. Quando você abre o coração para a palavra de Deus, quem vai libertar, quem vai convencer a pessoa do pecado, é o próprio Espírito Santo, irmãos. Ele está aqui na terra. Inclusive, lá em 2 Timóteo 4:3, diz assim, pastor Claudinei: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores. E olha esse rapaz aí que é escritor, tudo mais, conforme as suas próprias concupiscências. Ou seja, em vez de a pessoa se moldar de acordo com a Bíblia, não, eles estão moldando a Bíblia de acordo com a vontade deles, para poder ter um evangelho light aí, um evangelho, como que diz, Giovanni? As igrejas tá tendo agora? É inclusivo. Inclusiva, infelizmente.
Pastor Giovanni, o senhor fez até a pergunta aqui. Da questão da ciência. Ela afirmando cientificamente, né, que existe homem, mulher e qualquer outra coisa. Eu entrei aqui no site, né, de medicina, que fala sobre a sexagem fetal, né, e diz da seguinte forma, eu vou até ler o que está no site da sexagem fetal, né, da medicina aqui do Brasil. O exame de sexagem fetal é feito através da coleta de sangue, onde é possível visualizar, por meio de biologia molecular, amostras de fragmentos do DNA do feto e assim identificar o sexo do bebê. O exame identifica a presença ou não do cromossomo Y, que, se for identificado, significa que os pais terão um menino. Caso só tenha a presença do cromossomo X, o resultado indica que a gravidez é uma menina. Então, cromossomo Y, menino. Cromossomo X, menina. Não tem a terceira opção aqui diante da ciência. Da onde a Xuxa está tirando esse argumento vazio e vão, sem base bíblica e sem base científica? É capeta puro falando através dela. O pastor Claudinei, ele não tem papa na língua, não. Não é a realidade? Pensa comigo. Se não tem, se é Y ou X, o que passa disso é obra maligna. Não tem meio termo, não tem curva. Ou é ou não é. Tem esse negócio ou é Y ou é X. Quando é Y, é menino. Quando é X, é menina. Passou disso, é espírito da escuridão. Não tem o que questionar. Aí fica quando passa disso, arruma um monte de letra, né? E o que eu não entendo, irmãos, o que eu não entendo é que nós estamos falando aqui pautado dentro da Bíblia Sagrada, e aí eles começam a apontar dizendo que nós somos homofóbicos, por falar a verdade. E nós estamos julgando, é julgamento. Não dá para entender a cabeça, eu que quero entender a cabeça das pessoas, né? Porque eles realmente não estão entendendo a palavra de Deus. Dizendo que nós temos e diz que nós temos que usar lente para entender a Bíblia. não dá para entender, né? A inversão de valores tá muito grande, gente. É como eu sempre falo, né? O certo virando errado, o errado virando certo. E o errado fazendo leis para coibir o que é certo. É o que está acontecendo hoje na nossa era que estamos vivendo, gente. Vamos tocar, Thiago? Quer comentar alguma coisa? Não, bora lá. Vocês falaram muito bem já. Deus quer isso. Deus não quer que vocês acreditem que Deus é amor. Deus é uma arminha na mão. Deus é contra o ser humano porque sabe, porque a gente nasce, está provado cientificamente que você pode nascer homem, mulher e o terceiro gênero. Existe isso cientificamente provado. A gente até poderia falar aqui por horas e eu te provar que existe isso. Mas eles acreditam que não. E essa tal de família tradicional, que eu não entendo o que é tradicional para eles, entendeu? O que é? Tradicional é botar uma Bíblia embaixo do braço e ficar botando o dedo na cara dos outros, isso é ser tradicional. Ô, Thiago, o que é a família tradicional, Thiago? Olha, até... Explica para ela aí, porque ela não sabe o que é uma família tradicional. A família tradicional é formada por um casal. Esse casal, ele pode gerar filhos, né? E esses filhos, geralmente, homens e mulheres. É uma família tradicional, né? Homem, mulher e sua prole. É isso aí. Essa é a família tradicional. Hoje eles já estão abrindo o leque aí para um novo tipo de família, que pode se levar outros nomes. Uma família inclusiva, uma família diferenciada, mas não vai ser a família tradicional. Se você olhar, seus pais eram um homem e uma mulher. Seus avós eram homens e mulheres. Sua bisavó era o quê? Um homem e uma mulher. É o que é tradição. Se você olhar à luz da Bíblia, o mundo começou com um homem e uma mulher. E assim veio sendo a tradição. Por quê? Até porque o doutor Enéas ele já falava, né? Se algum dia, num cenário utópico, essa moda pegar, vamos dizer, 90% da população mundial, o ser humano entra em extinção. Não tem mais como você ter a procriação. É o profeta Enéas. É o profeta Enéas, né? Ele falava, muita gente chamava ele de maluco na época, e hoje a gente nem tem. Hoje os malucos somos nós. Hoje os malucos somos nós.
hoje a gente vê que o homem era um gênio, né? Porque é o que estão querendo fazer. Essa era a família tradicional. É a família que você tem como dar continuação à humanidade. E hoje, para eles, isso não é... família tradicional está se tornando um termo de ofensa, né? Na sociedade que nós estamos vivendo hoje. Se você falar, olha, eu defendo a família tradicional, hoje você vai ser comparado aí com talvez os piores bandidos, as piores pessoas que há numa sociedade. Infelizmente, quando a gente sabe que, na verdade, a família tradicional é aquilo que foi instituído por Deus. Eu acho que o pastor Rodrigo não concorda contigo, não. O pastor Rodrigo tem outra visão aí da família tradicional. É, pastor? Eu concordo plenamente com o Thiago, não tem como não concordar, gente. Não tem. Olha só como é que tá criando a outra família inclusiva, né? A criança nasce, aí vai chamar. Como é que vai chamar? Como é que vai ser? Como é que vai chamar o pai de mãe, mãe de pai? Nós trouxemos aqui esses dias o pai que ganhou o bebê, né? Que é uma mulher que se identifica como homem e ela engravidou, com barba, tudo, e tava ganhando ali o bebê. Aí nasce o bebê, mas saiu de quem? Saiu do pai? A bagunça, como que... Mas isso, pastor Rodrigo, vai ser resolvido, sabe como? Com a doutrinação, com a TV, com a novela, com os filmes, com os comerciais. Já tá acontecendo isso. Já tá, né? Em todas as empresas tem que ter uma inclusão desse arco-íris. Infelizmente, né? É a doutrinação, é a programação preditiva, pastor Claudinei, pastor Tiago, pastor Rodrigo, que está em alta. E essa programação preditiva, ela vem para isso, para tornar aquilo que é anormal, algo normal. Você vê que, por exemplo, assim, nos anos 90 e início dos anos 2000, quando você via uma dupla, porque para mim não é casal vem de acasalamento. Quando você vê uma dupla, você via na rua uma dupla de dois homens ou de duas mulheres, era muito difícil. Quando se via, era algo assim chocante, né? Você via e falava, nossa... Hoje, até nós cristãos, quando nós vemos na rua, já não tem mais aquele baque, aquele impacto, porque até nós somos doutrinados. Você não percebe, mas nós somos doutrinados. Então, o nosso cérebro, ele não tem mais aquilo como algo assim novo, porque já é algo que está se tornando comum. Outro exemplo que eu poderia dar para os irmãos é o uso de máscara. Quando você via alguém usando máscara no mercado, na rua, você dizia, poxa, essa pessoa tem alguma comorbidade, né, alguma limitação, algum problema, e ela não pode respirar o ar que nós respiramos para não se contaminar. Não era assim? Hoje é o contrário. Hoje é o contrário. Se você vê alguém... Eu fui no postinho hoje, levar meu filho, tive que voltar em casa para buscar a máscara, eu esqueci a máscara, todo mundo lá, e quando eu cheguei sem a máscara, ficaram todos me olhando. E a moça falou assim, o senhor precisa... esqueci, eu vou lá buscar, tive que voltar em casa para buscar. É o contrário. Por que isso? É a doutrinação. A pandemia, ela permitiu isso. A pandemia, ela trouxe essa doutrinação, né? Amém? Vamos continuar? Quer fazer algum comentário, pastor Claudinei? Não falou nada nessa parada? Perfeito. Tá ali só guardando ali, tem um monte de cartucho. Perfeito os comentários dos senhores. Eu só fico observando a questão da Xuxa, né, ela falando. Eu gostaria de entender esse modelo de família tradicional. Ela sabe qual é o modelo de família tradicional. Prova é que quando ela quis ter uma filha, ela procurou Luciano Zafiro, né? Então essa é a prova que ela sabe qual é a família tradicional. Se ela não soubesse, ela não procuraria o Luciano Zafiro. Ela procuraria uma outra mulher, né? Mas ela procurou o Luciano porque ela sabe qual é o modelo de procriação, o modelo de família tradicional. Falou pouco, mas falou bonito, hein? Vamos lá. Eu nunca quero ser uma família tradicional mesmo. E tem tanta gente que levanta a bandeira botando o dedo na cara dos outros, isso é ser tradicional. Eu nunca quero ser uma família tradicional mesmo. E tem tanta gente que levanta a bandeira dizendo que a família tradicional, homem e mulher, casado com um homem e uma mulher, e fazem um punhado de coisa errada. Ela acabou de falar aí. Ela falou que não sabe o que é e falou assim, não, é casado com homem e mulher. Ela mesmo tá dando uma... na sua fala... Ela se responde, ela mesma se responde. Só uma coisinha, pastor Giovanni, rapidinho aqui, que ela fala tanto de Jesus, que Jesus falou, que Jesus não é isso, que Jesus não é aquilo.
Mateus 19:5 diz o quê? Mateus. Novo Testamento, Mateus 19:5. Portanto, Muito deixará o homem pai e mãe Sim. e iniciar a quem? A outro uma homem. mulher. Se iniciar a sua mulher e serão os dois na uma Bíblia só carne. na Bíblia do Hermes não tá escrito isso não, na Bíblia do Hermes, do pastor Aqui, ó. Hermes aí. Pastor Tá na Giovanni tela acabou aí. de colocar na tela aí. Quem disse isso? Foi eu? Tá no Velho Testamento? Não, tá no Novo. Tá no Tá no Novo. Novo Palavra de Testamento, né? Jesus. O Evangelho de Mateus continua lá no Novo Testamento. Mas o que eles querem colocar, Thiago, ou pastor Giovanni, eles querem colocar assim, na mente das pessoas, que não importa o que tem de genitária. O que importa é que na mente da pessoa ela é homem ou ela é e mulher? mulher. É isso que ele quer fazer num patamar da humanidade em geral. Na mente da pessoa, não importa o que você tem aí, não. Importa que você é homem ou mulher na sua mente. Se você nasceu com genitália do homem, você na sua mente você é mulher, você é mulher. Ponto final. E se falar contra, já sabe o que acontece. Né, Giovanni? É É verdade. o que tá acontecendo. Ô, pastor Rodrigo, o like tá muito baixo, gente. Estamos com 2.800 pessoas e apenas 1.600 likes. Mais de 1.000 likes a menos. Fecha o chat rapidinho, deixa o joinha, porque outras vidas serão alertadas através dessas informações. Pode nos ajudar? Fecha o chat, deixa o joinha e volta pro chat. Deus abençoe sua vida. Não é por vaidade não, tá? É uma ferramenta que o YouTube usa para dosar se o conteúdo é bom ou não. Se você considera esse conteúdo bom, você pode fechar o chat e dar o joinha. Se você acha que não é bom, que nós estamos falando bobagem aqui, você pode fechar o chat e dar também o dislike, que vai ajudar no engajamento da mesma forma. Vamos lá. Nunca quero ser uma família tradicional mesmo. E tem tanta gente que levanta a bandeira dizendo que a família é tradicional, homem e mulher, casado com um homem e uma mulher, e fazem um punhado de coisa errada por aí, né? Por debaixo dos panos, e a gente tem que engolir essas pessoas. Eu já não engulo mais, Hermes. Então, esse meu lado aí é bem ruim. Eu me afasto dessas pessoas e quero essas pessoas bem longe de mim. E aproveitar e dizer que eu vou lhe enviar também aquele livro meu sobre homossexualidade, da sombra da lei à luz da graça. Por Quero favor, muito te enviar esse livro. E tá só no Amazon. Olha o nome do livro, vamos voltar aqui. Aquele livro meu sobre homossexualidade, da sombra da lei à luz da graça. Quer dizer que na lei era uma sombra, era trevas, agora na graça é luz. Na graça é permitido, na graça pode. Esse é o problema. Pastor, o senhor não aceita homossexual na sua igreja? Claro que eu aceito. Venha, nós vamos te abraçar, te receber. Nunca, ó, essa visão que eles passam, que a Xuxa passou no início da fala dela, que a igreja discrimina, que a igreja é isso, é mentira. Na nossa igreja, se chegar, nós vamos receber, abraçar, vamos falar o nome dele lá na frente, ó, tá aqui o fulano de tal, a fulana de tal, cooperando conosco, como que a igreja vai receber, dá um abraço, seja bem-vindo, a gente canta até o hino, sois bem-vindos, entendeu? Então, mas o evangelho que é pregado na nossa igreja é um evangelho de mudança, de renúncia. Então ele está ali sentadinho ouvindo, se ele acatar o evangelho e mudar, glória a Deus. Mas se ele acatar o evangelho e dizer, não, isso não é para mim, ele não vai permanecer. Infelizmente essa é a verdade, nua e crua, né? Por Quero favor, muito te enviar esse livro. E tá só no Amazon, você me falou que só baixa Tá no Amazon. Amazon. Sim, isso, você me disse isso. Homossexualidade, da sombra da lei à luz da graça. De todos os meus livros, hoje é o livro mais vendido, porque há uma demanda muito grande. Onde eu explico, através da Bíblia, que homossexualidade não é pecado. A diversidade é parte da criação de Deus. Ninguém nasceu homossexual como castigo. Pelo contrário, eu acredito que a existência do homossexual, da transexual, de todas as letrinhas do LGBTQIA+, é Deus nos desafiando a amar. É Deus nos desafiando a romper com a nossa hipocrisia e acolher o diferente com amor. Amém. Ela fica até estagnada, ela não imaginava que ele ia falar tudo. Nossa! Ela se assustou. Vocês perceberam que até ela Meu ficou... Jesus! Eu não tinha ouvido, eu não tinha escutado esse final, eu fiquei assustado.
Para Satanás, o pastor Giovanni, pastor Tiago, pastor Rodrigo, e todos que estão nos assistindo, para o diabo, isso é uma conquista. Saindo da boca de um homem intitulado pastor, conhecedor das entrelinhas da Bíblia, essas palavras desse cidadão, para o diabo é uma conquista. Então ela se maravilha, é como se tivesse ganhado um prêmio, um troféu, ouvir isso da boca de um homem que se diz pastor. Um homem que é escritor, misericórdia, gente. Vamos ouvir de novo esse finalzinho? Ela se maravilha. Homossexualidade, da sombra da lei à luz da graça. De todos os meus livros, hoje é o livro mais vendido, porque há uma demanda. Presta atenção nela. Onde eu explico, através da Bíblia, que homossexualidade não é pecado. A diversidade aberta, né? É parte da criação de Deus. Ninguém nasceu homossexual como castigo. Pelo contrário, eu acredito que a existência do homossexual, da transexual, de todas as letrinhas do LGBTQIA+, é Deus nos desafiando a amar. É Deus nos desafiando a romper com a nossa hipocrisia e acolher o diferente com amor. Amém. Amém. Então, mas não dá para entender, Giovanni, porque esse amor que ele tá falando é um amor que não tem nenhuma limitação, é um amor sem limites. A pessoa pode ficar à vontade. Ele ama e as atitudes também podem junto. As igrejas tradicionais amam também o pecador. Mas nós não podemos ser convenientes com o pecado, não podemos permitir a prática do erro dentro da igreja. A pessoa tem que ir para a igreja, vem. Se ela quiser ficar na igreja há 100 anos lá na igreja lá, e ela não vai poder partir. É como nós temos pessoas que estão lá na igreja há 2, 3 anos e ainda não decidiram pelo batismo, não decidiram por fazer parte do corpo de Cristo, estão lá ouvindo a palavra, se essas pessoas não fossem amadas, elas estariam ali, pastor Claudinei? Jamais, jamais. E outra, essa questão de amor. Deus, quando ele criou todas as coisas, ele plantou um jardim e colocou o homem ali dentro com muito amor e disse para o homem, eu te amo, eu desejo cuidar de ti, eu sou o criador de tudo, só que tem uma coisa, eu te amo, mas tem limite, viu? Tô plantando essa árvore, não toque, não coma, porque o dia que você fizer isso, por amor a você, eu vou ter que te expulsar do jardim. O homem desobedeceu e foi expulso do jardim. Deus deixou de amar o homem? Não, continua amando, porém, tem regras. Amor sem regra é libertinagem. Amor sem regra é perversidade, é perdição. A Bíblia Sagrada nos afirma dizendo, não useis da liberdade que vocês têm para dar ocasião à carne. E essas pessoas usam esse termo de amor para dar ocasião à carne, né? Porque Deus é amor, isso e aquilo. Meu amigo, não existe amor sem justiça, não existe amor sem verdade, não existe amor sem esse vínculo que exige a obediência e o compromisso. E essas pessoas querem esse amor descompromissado. Você vê que o trabalho, Tiago, da Xuxa nesse quesito já não é de hoje. Eu vou colocar um vídeo para vocês que eu fiz há 2 anos atrás aqui no canal. Olha só. Livros infantis, que aliás, agora eu tô vendo tua camiseta, tá com arco-íris aí. Tá. Tem um que é o meu xodó, que é a história da Maia, que é de uma menina arco-íris, uma menina que tem 2 mães. E aí, que é minha filhada, e eu fiz esse livro também pensando em tudo que a gente está passando, tanto preconceito, tanta discriminação, tanta gente julgando as pessoas pelas suas escolhas, ou pelas suas condições, ou pelas suas vontades. E aí eu tentei colocar de uma maneira lúdica, bonita, que as crianças possam entender que o amor é mais importante do que qualquer outra coisa. E aí, daí eu fui para outras coisas, falando sobre veganismo também, sobre a importância da criança olhar para o bichinho e não ser aquela coisa especista, dizer eu gosto de cachorro e gato, mas eu não estou nem aí para vaca, para galinha ou para o peixinho. Entendi. E aí também botei dessa maneira e eu acho que eu vou conseguir chegar onde eu quero. Você viu aí, Tiago? Já há 2 anos atrás, ela já vinha trabalhando na doutrinação dos pequenos. Você vê que é um livro voltado para os pequenos, onde a Maia, né, uma personagem do livro, ela tem 2 mães. Na verdade, ela tá assumindo a agenda, né? Que não é só aqui no Brasil, mas é no mundo. Ela tá entrando nessa onda aí também para lacrar, para tentar conquistar as nossas crianças. Você vê hoje uma Walt Disney, todos os filmes dela
filmes para criança, filmes para adolescente, filmes que você vê que muitas vezes são filmes que são mais voltados aí para pessoas de 16 anos, 18 anos para baixo, sempre tem algum personagem que é do movimento aí do arco-íris, que nem disse ela, né? Você vê, ela falou rápido ali, muita gente não pegou. Aí você vê que ela fala dessa parte de colocar na cabeça das crianças a questão do arco-íris e tal, e ela fala de veganismo, que também é uma das agendas aí do 2030, que é começar a mudar a alimentação do ser humano, falar que o que o ser humano está comendo está errado, está fazendo mal para o planeta. Carne sintética, que nós temos que comer vegetais, quando na verdade a gente sabe que o corpo do ser humano ele precisa de proteína animal. E também é a mesma questão, né? Ela fala a mesma coisa aí nessa questão do movimento aí do arco-íris. Ela vai tentando colocar na cabeça das crianças. É que nem você falou naquela outra parada. Quando a gente vê hoje, a gente já não se assusta tanto. E agora imagina você daqui 15 anos, 20 anos, uma criança já vai achar totalmente normal. Porque ela tá vendo isso desde que ela é um bebê. E muitas vezes os pais não percebem isso, né? Os pais não percebem que isso está sendo colocado dentro da casa deles por livros, revistas, desenhos, jogos Thiago, de videogame. Você falou um negócio interessante. O meu filho, ontem eu passei uma situação com ele. Eu já vou colocar aqui um vídeo para o pastor Rodrigo e para o pastor Claudinei falar sobre esse vídeo. E nós vamos caminhando para o final. Mas ontem eu tive uma situação, porque assim, o meu filho, ele pega o meu celular, quando na nossa presença, a gente fica controlando o que ele está vendo. Mas aí ele pegou o celular, né, e foi entrar no YouTube, ele entrou no Facebook. E logo quando ele abriu o Facebook, apareceu aquela foto lá, Rodrigo, do irmão aqui, que era daqui da nossa igreja. Ele conhece a família, o meu filho conhece essa pessoa. Ele falou, olha aqui, papai, o fulano, que ele tá arrumando aqui? Ele tá... E falou, vai beijar o rapaz aqui? Eu falei, não, filho, não, mudei, né? Eu falei, isso não pode, isso é pecado, Deus não gosta disso, não. Então, você vê que a criança, ela fica confusa, ela fica sem entender o que está acontecendo ali. E, de repente, ele vê aquilo, quando ele chegar na escola, e a escola vai ensinar que é normal, ele vai dizer, é normal mesmo, eu vi no celular, eu vi no filme, eu vi no desenho, é por isso, hein, ó, a gente já monitorando. Às vezes acontece um deslize, imagina você que às vezes deixa o teu filho sozinho no celular. Eu costumo dizer que pais que deixam o filho sozinho com o celular na mão e com o controle da Netflix nas mãos, está entregando o filho nas mãos do diabo. É isso que eu costumo dizer. Verdade. Vou soltar esse vídeo aqui, pastor Claudinei e pastor Rodrigo, vocês vão falar sobre isso. Esse vídeo vai mostrar que claramente nós estamos entrando, né, em uma era onde as igrejas estão se tornando inclusivistas. Seguindo a nova onda do arco-íris evangélico, a conhecida Igreja Evangélica Betesda, em São Paulo, eu estou falando aqui de pessoas que têm o poder de influência. Você entra no Instagram dessas pessoas, desses líderes, eles têm o quê? Milhares de seguidores. Então são pessoas que podem influenciar outras pessoas. Que seja uma pessoa que seja influenciada por esse tipo de agenda, para eles já é ganho. Como para a gente, quando a gente ganha uma alma para Jesus num discurso, numa pregação da palavra, para nós o céu já está em festa. A Bíblia diz que uma alma, quando ela se arrepende dos seus pecados e se converte a Cristo, os anjos fazem festa no céu. E da mesma maneira, quando esse pessoal consegue influenciar uma pessoa para a sua agenda, o inferno também faz festa, né? E aí, prosseguindo aqui, a matéria diz assim, ó, a conhecida Igreja Evangélica Betesda em São Paulo, liderada há 40 anos pelo pastor e teólogo Ricardo Goldin, também veio a público se declarar como uma igreja cristã afirmativa e inclusivista, que na prática significa que a igreja agora passa a receber e aceitar a condição sexual de integrantes do grupo LGBT. Vamos ver esse vídeo? Olha só. Para vocês hoje que estão aqui, que nós da Betesda somos uma igreja afirmativa, inclusiva. Mas claro, nós entendemos que há muito ainda
a se percorrer nesse caminho. Então nós estamos preparando como igreja para crescer nessa dimensão. Fóruns, nós teremos grupos de acolhimento. E eu quero dizer a você que está aqui conosco, que por algum motivo, foi excluída da igreja por causa da sua identidade sexual, aqui na Bethesda você está num lugar seguro, que ninguém vai rir de você, que ninguém vai usar de nenhum tipo de preconceito nesta comunidade. É essa a pregação, né? É sempre apontando as outras igrejas, porque as outras igrejas riem. As outras igrejas, e não é dessa forma, gente. Não é assim. Estão pintando uma imagem das igrejas verdadeiras, das Filadélfias, como igrejas que endemonizam e que acabam rindo, né? Tendo atitudes homofóbicas. E não é isso. Antes dos pastores comentar, às vezes as pessoas podem dizer, mas não tem nada demais na fala do pastor. Quando ele diz afirmativa e inclusiva, ele não está tratando a homossexualidade como pecado. Esse que é o problema. Não devemos rir, maltratar ou discriminar, mas é pecado como qualquer outro. Pastor Claudinei, o senhor acha que isso tende a crescer, esse movimento, essa agenda tende a crescer? Como ele disse aí, vai criar fóruns, não sei o que lá mais, tanto de coisa para fazer esse movimento crescer. O que o senhor acha? Eu vejo assim, pastor Giovanni, e todos que estão aqui fazendo parte dessa transmissão, os pastores, eu vejo da seguinte forma: vai crescer e crescer muito essa onda aí de igrejas inclusivas, né? Assim como muitas coisas novas que estão surgindo no Brasil, estão crescendo, um novo estilo de evangelho sendo pregado, a musicalidade, a música gospel tomou conta do Brasil, isso e aquilo. Assim, esse estilo de igreja inclusivo irá crescer e muito no Brasil. E o pastor Ricardo, né, eu conheci ele pregando a verdade, né, igreja na região de Marajoara, em São Paulo, pregando a verdade, muita gente ali sendo convertida, e hoje a gente já vê, né, esse novo estilo de evangelho. O problema dessas pessoas, pastor Giovanni, não é simplesmente por eles acusarem as outras igrejas, como ele acusou aqui, que as outras igrejas riem, que as igrejas desprezam, que as igrejas jogam fora. Não, o grande problema é que essas pessoas não ensinam a verdade. Eles não ensinam, olha gente, nós estamos fazendo um fórum aqui para vocês, para explicar que não existe a terceira opção sexual, que isso daí é invenção das trevas, é espírito do engano, é doutrina de demônios, tá? Não existe a terceira opção. Deus fez macho e fêmea, Deus criou. Homem e mulher, Deus fez. Deus não criou a terceira opção. Eles não ensinam isso. Dentro desse evangelho inclusivo, eles ensinam, venha e fica como está. Nós aqui queremos te amar e Deus também te ama. E é aí que está o grande problema, porque o Senhor sempre deu demonstração de amor ao pecador. Diante de Jesus veio pessoas prostitutas e se converteu porque Jesus amou, ladrões, todo tipo de pessoa. Mas Jesus sempre foi bem claro: vá e não peques mais. Essas pessoas não pregam o vá e não peques mais. Elas pregam o quê? Você, do jeito que você veio, vá e continua vivendo desse jeito, porque Deus te ama. E aí que está o grande erro desse evangelho inclusivo. Muito bom, pastor. Perfeito sua fala, perfeita sua colocação. Pastor Rodrigo, vamos caminhando para a conclusão, né? O senhor pode aí colocar a sua conclusão, a sua fala a respeito disso. Você acredita que esse movimento vai continuar crescendo, que essa agenda 2030 vai continuar acelerada? Nós vamos ver ainda muita coisa pela frente, ou o senhor acha que com oração a gente consegue parar isso aí? Olha, a igreja tem que orar mesmo. E há uma escassez da oração, há uma escassez do jejum, há uma escassez da leitura bíblica, por isso que muitos estão sendo enganados, né, por esse tipo de coisa, mas isso é bíblico, Giovanni, são sinais que cada vez mais vão se intensificar. Eu queria falar que não, mas vai se intensificar sim, com certeza. São duas igrejas, a Filadélfia e a Laodiceia, né, uma que vai subir e a que vai ficar. Olha o que diz aqui, pastor Giovanni, para responder. Eu vou responder com a Bíblia, 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos. Vou repetir. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos,
soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, olha, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. É o que você percebe, apontando para a igreja que ela não tem amor. A igreja tradicional não tem amor por falar a verdade, por pregar a palavra da verdade. Não é verdade? Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, que foi que nós vimos aí agora há pouco, nesses vídeos que passou aí, aquela aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Olha o que diz a Bíblia no final: destes, afasta-te. Então, minha irmã, meu irmão, que está conosco aqui, devemos amar o pecador, mas o pecado nós não devemos amar. Então, devemos ser, sim, pregar a palavra, e não vai ter, irmãos, massagem. O negócio tende a piorar, porque são sinais da volta de Jesus. Isso é claro, não tem nem o que se discutir. Os sinais estão amplos, não só nessa questão desta área, da questão da sexualidade, mas em todas as áreas que você olhar, você vê sinais bíblicos da volta do Senhor Jesus. Posso só acrescentar aqui, pastor Rodrigo, últimos dias, tá? Nos últimos dias. Estamos nos últimos dias? Claro, sem dúvida alguma, as dores de parto já se iniciou e falamos disso numa live passada com o pastor Carlos Cardoso. E aí, a gente vê dentre os sinais, porque tudo isso que vem depois são sinais, não é, pastor Claudinei e pastor Tiago? São sinais, o que vem em seguida. E nós temos o versículo 3, afeto, sem afeto natural, que é isso aí, né? É essa questão da ideologia de gênero. Então, tá aqui um dos sinais. Você que está me assistindo agora, alegre-se. Alegre-se. Essa live está te mostrando que Jesus está às portas, que estamos no fim dos tempos. É para se apavorar. Ah, meu filho, meu netinho, minha criança na escola. Ensina ele em casa. A Bíblia fala, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Quando ele crescer, ele não vai se desviar dele. A Bíblia está afirmando que ele não se desviará dele se você ensinar de pequeno, né? Então, faça a sua parte com Deus, continue vivendo uma vida de oração, de princípios, e deixa, como diz o ditado popular, deixa o circo pegar fogo. Deixa o circo pegar fogo, meu irmão. Deixa o negócio acontecer. Deixa aparecer pessoas irreconciliáveis, né? Os caluniadores vão aparecer, os avarentos, os homens presunçosos, os soberbos, vão aparecer os traidores, vão aparecer aqueles que têm aparência de piedade, né? Mas nós estamos no caminho. Nós estamos no caminho. E se nós estamos no caminho, irmão, já basta, né? Nós vamos ser salvos por Cristo Jesus, o resto é resto. Deixa os sinais aparecer aí. Giovanni, antes que alguém diga, né, que o senhor falou, nós estamos no caminho. Mas por que ele se afirma que nós estamos no caminho? Porque nós estamos pautados dentro da palavra de Deus. É simples assim, irmãos. Somos pecadores, mas somos pecadores arrependidos. O problema não é ser pecador. Nós declaramos aqui que somos pecadores. O problema é você ser um pecador conformado. Você peca hoje, amanhã peca de novo na mesma falha, né? Depois da manhã na mesma falha, no mesmo erro de novo. Não, aí é um pecador conformado. Arrependimento não é chorar. Pastor Claudinei, às vezes as pessoas pecam, ai, o que eu fiz? Chora, meu Deus, não podia ter feito. Amanhã ela faz de novo, isso é remorso. Verdade. Isso não é arrependimento. Arrependimento, você pode não derramar uma lágrima, mas você não faz mais aquilo. Você não procura mais aquele erro, você procura fugir daquilo. Procura fugir do adultério, da pornografia, da prostituição, da promiscuidade. Isso é arrependimento. E eu vou pedir aqui para o pastor... Vamos pedir para o pastor Tiago, primeira vez com a gente, ele vai orar e abençoar a nossa vida aqui, abençoar os irmãos que estão conosco, e em seguida nós damos a bênção apostólica. Amém. Vamos orar. Teve aí 3 ou 4 pessoas no chat que eu estava acompanhando, pastor Giovanni,
que também aceitaram a Cristo, que colocaram lá eu quero, tá? Aham, Então, tô vendo aqui, a irmã mandou aqui, ó. Tem a já quarta vamos- aqui, ó. Olha aí que bênção. Glória a Deus. E aí, é motivo de nós glorificarmos a Deus, né? Então já vamos orar também por essas vidas. Eu não anotei os nomes, mas eu vou orar também por todas elas aqui. Ó, a gente se reconciliando, né? Agora Tem mais, é um monte de gente, ó, glória. Vamos orar, né? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento em que estivemos aqui, Pai, não atacando, não julgando, mas pregando a tua mensagem, falando do teu evangelho. E o resultado disso são essas pessoas que aceitaram ao seu nome, que se reconciliaram, pessoas a quais o Espírito Santo, através da sua palavra, as convenceu do pecado e da justiça, Pai. Senhor, eu peço primeiramente por esses que estão escrevendo no chat agora, eu quero. Senhor, escreve o nome deles no livro da vida. Ajuda eles, a partir deste momento, Senhor, a viver uma vida de santificação. E santificação é isso, é todos os dias buscar ser melhor um pouquinho mais. Então, Senhor, eu te peço, ajuda eles agora, ajuda eles, eu não sei qual estado, qual cidade que eles estão, mas os ajuda a encontrar uma igreja que pregue a sua verdade, uma igreja bíblica, Pai. Esses irmãos também que estão se reconciliando, Senhor, eu não sei qual o motivo que eles saíram da tua presença, Senhor. Mas eu te peço também, Pai, visita-os agora, cura as feridas, derrama o teu bálsamo sobre a alma de cada um, Senhor. E, Senhor, que também eles possam encontrar um lugar onde a tua palavra seja pregada como verdade, onde eles possam ser amados e aonde eles possam ali receber sempre da tua presença, Pai. Senhor, eu também quero abençoar no teu nome, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, a cada um que esteve nessa live, que compreendeu aquilo que foi dito, aqueles que não compreenderam, que o teu Espírito fale ainda mais aos corações e esclareça talvez algo que nós, na nossa limitada consciência, não tenhamos conseguido explicar, Senhor. Mas, Senhor, a cada um que esteve aqui, eu quero pedir a tua bênção sobre ele e que ele possa cada vez mais ser esclarecido pela tua palavra. Abençoa o pastor Giovanni, Pai, que ele continue com esse trabalho abençoado aqui neste canal, com as obras aí sociais, levando, Senhor, aos mais pobres aquilo que a tua palavra diz, que é levar o pão, que é a palavra, mas também levar o alimento para o corpo físico. Abençoa o pastor Claudinei, Pai, abençoa o Rodrigo, e que nós possamos sempre estar nessa comunhão falando do teu evangelho. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Deus abençoe meu irmão Tiago, Deus abençoe meu irmão Claudinei, meu irmão Rodrigo Dias. Obrigado pela doação do tempo de vocês, tá bom? Em nome de Jesus. Em agosto eu vou estar com o pastor Claudinei lá nos Ribeirinhos. E o Tiago também, não pode viajar, Tiago, junto aí fazer missões. Amém. Nas suas férias aí, a gente combinar de arrumar um destino e fazer missões, né? O pastor Rodrigo também vai estar conosco aí nas próximas viagens missionárias em nome de Jesus. Feche os teus olhos, que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo, a consolação divinal do Espírito Santo esteja com todos nós, não só hoje, mas para sempre. Todos dizem amém. Amém. Você diga amém, diga graças a Deus. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Um beijo no seu coração. Até a próxima oportunidade em nome de Jesus. E não saia sem deixar antes o seu like e se inscrever aqui nesse canal.